Anitta vai à escola, a Anitta compra um cão. A Anitta usa uma cartola e também vai à Eurovisão. A Anitta vai de viagem, a Anitta celebra o Natal. Mas, e se um dia a Anitta te quisesse fazer mal? A Anitta fica chateada, tudo faz com que ela enlouqueça. E a Anitta do nada dá-te um tiro na cabeça. A Anitta elabora um plano e acredita que é sublime. Vem descobrir a verdade connosco em... A Anitta comete um crime. É pessoal! Foda-se. Ai, eu peço desculpa. Eu tinha vontade de fazer isto porque a Elodie sempre abre os casos de viagens obscuras com é pessoal. A matar. E ela, claro, e ela, não, ela tranquila diz é pessoal, como é que estão? E, não sei, sempre provoca um sorriso na minha cara cada vez que ela faz isso. E então eu queria também fazer. Beijinho para ti, Elodie. Graças. Beijinho, Elodie. Graças. Dás-nos sorrisos, o Pedro Exato. dá Marta ataques. Pronto. Graças por pôr um sorriso sempre na nossa cara com os teus episódios. Que são uma vez por mês, devia ser mais vezes ao mês. Vou deixar aí também. Baramtes. Mas pronto, já está. Ela gosta de nos fazer sofrer. Anyway, eu sou o Pedro. O que é que eu vou dizer? Eu preciso de férias. Eu quero ir, quero dar uma volta, eu quero sair daqui, eu quero ir ver as dunas, sei lá, uma coisa qualquer. Quero bater tambores. Quero ir bater tambores, descobrir a minha Para a própria montanha. verdade e tudo isso. E bom, ao que eu ia, a minha frase de hoje, o meu refrão, ou seja o que for, é: Mira que no se me caen los anillos, prefiero llevarlos bien puestos, que la que es divina, con o sin dinero, con o sin dinero. Manada. Dilo, tata. Perioda. Diga-lhe, tata. Perioda, Perioda. nena. E o você? E eu, então, malta, eu sou a Catarina, eu estou quase de férias, eu mais 3 semaninhas estou de férias, não é? Graças a Deus. Realmente. E a minha sabedoria de hoje é... Qual é a minha sabedoria de hoje? A minha sabedoria de hoje é... Não, ainda não. A minha sabedoria de hoje é: arrepende do que fizeste e não do que não fizeste. Exato. Tive uma conversa com uma amiga minha a semana passada e esta frase ficou-me aqui na cabeça. Então, um beijinho, meu amor, para ti. E então achei que devia trazer para aqui. Acho que é um bom lema. Dilo tata. É um dilo tata, totalmente. Exato, eu acho Sim, que sim. sim. Eu Claro acho que sim. Sim, senhora. E nada, Então- começa você hoje com o caso de pois é, Portugalinho. sou eu. Bora lá. Verdade! Sabes onde é que a gente vai? Vamos passear às ilhas, amor. Olha, já há muito Às tempo que a ilhas. gente não vai às ilhas. Há muito tempo que não vamos às ilhas e olha que desta vez vamos às duas. Olha, Vamos tanto aos Açores como à Madeira. aqui, pim-pom, pim-pom. Exatamente. Começamos então nos Açores, ok? Luís Encarnação, que tem nesta altura 37 anos, vive com a Maria Irene e a Sofia Andrade. A Maria Irene é a mulher e a Sofia Andrade é a filha, que tem 2 anos. Eles são madeirenses, mas vivem na cidade da Horta, nos Açores, porque o Luís teve uma proposta de trabalho lá. Ele era pescador, então fazia sentido eles mudarem-se Claro. para lá. Com licença. Então, como a casa deles tinha muito poucas condições, a minha dislexia vai começar, malta, preparem-se. Uou, esse foi um derrapamento mesmo forte. Eu acho que isto foi um derrame mental. Foi uau. Olha, sabes que está tanto calor que eu acabei de arrancar a pele do meu cotovelo na secretária. Tu estás a bem ver o nível de calor que está Nossa aqui? senhora, que horror. Queimei. Eu juro, a malta não acredita em mim. Olha, Daqui olha. a menos de 10 anos. Nota-se perfeitamente. What the fuck? Toda a gente goza comigo quando eu digo que daqui a menos de 10 anos estamos a passar o Natal na praia. As pessoas não acreditam que o verão está cada vez mais tarde. A gente este ano em outubro vamos estar aqui a morrer de calor. Dá-lhe uns menos de 10 anos e a gente está a passar o Natal na praia aqui em Portugal. Vejam? Eu vou ser honesto, o Natal na praia não vou passar de todas as formas porque eu não gosto da praia. Exato. Mas you get the point. I get the point. Exato. Wow. So, onde é que a gente vai? Perdi-me agora. Exato. Portanto, como a casa deles tem muitas poucas condições, eles passam a vida a discutir sobre isto. Porque a Maria Irene quer voltar para a Madeira e ele quer ficar ali por causa do trabalho. Claro.
Eles discutem tanto sobre este assunto que em janeiro de 2004 a Irene pega na Sofia e volta para a Madeira. E deixa lá o Luís nos Açores. Hasta luego, Mari Carmen. Goodbye, Felicia. Bye, Felicia. Exato. No dia 22 de fevereiro de 2024, por volta das 8h45 da noite, o Luís chega à Madeira, aterra na Madeira e vai direto à Câmara de Lobos, que é onde está a viver a Irene e a Sofia. Quando chega à casa da Irene, a Irene abre a porta, né, com a miúda no colo. O Luís, o que é que ele faz? Ele arranca a miúda dos braços da Irene e foge. Uau. Ele baza só. Ou seja, ele pega na miúda, ele foge. Ele apanha a boleia de um familiar que os deixou a pé e por volta das 9h30 numa aldeia que se chama Caniço de Baixo, que é a 10 km do Funchal, e nessa aldeia vivia a irmã dele. Por volta das 11h30 da noite, ou seja, ele chegou à casa da irmã e por volta das 9h30, às 11h30, o Luís leva o seu rabinho até à PSP de Câmara de Lobos, onde já estava a Irene a fazer uma queixa dele, mas o Luís não tinha a Sofia com ele. Oh my God. É verdade. Ou seja, entre as 9h30 e as 11h30 da noite, aconteceu ali alguma coisa que ele nunca contou, que ele nunca falou. Pronto, aconteceu ali alguma coisa para ele não ter a criança. Claro. Certo? Pronto. 2 dias depois, e sim, ouviram bem, 2 dias depois de ele ter dito que tinha desaparecido com a miúda, ele volta para os Açores. Okay. Onde é preso assim que chega à cidade da Horta, continua a jurar que não revela o paradeiro da miúda, chegou a um ponto de se enervar tanto com os nervos que até teve de ser levado para o hospital para tomar uns calmantes, okay? para relaxar a bateria um bocado. Exato. Portanto, a bicha enervou ali a pipoca, né? Exato. Obviamente levaram-no de volta para a Madeira, que é o local do crime, Claro. de onde ele nunca sequer devia ter saído, né? Claro, já para começar. Ele chegou a ficar, ou seja, levaram-no de volta para a Madeira, onde ele ficou em prisão preventiva, que era onde ele devia ter estado durante aqueles 2 dias. E eu não sei porque é que não o meteram logo Claro, em prisão não deixaram preventiva. lá. Mas pronto, protocolos da Tuga, vá-se lá entender esta brincadeira, né? Yeah. Então, no julgamento, ele sempre, mas sempre disse que não ia revelar o paradeiro da Sofia. Ele não disse à PSP, à PJ, nem a nenhum tipo de juiz, a ninguém do tribunal, nada. Nem a amigos, família, os próprios pais lhe perguntavam onde é que está a minha neta. Ele nunca disse. Mas aqui, deixa-me parar um momento. Porque Yes. ele, de alguma forma, teve ajuda de alguém com um carro e a irmã vivia naquela aldeia onde ele foi. Então aqui Exatamente. há umas trocas baldrocas aqui. Há aí umas trocas, ou seja, ele teve sem dúvida a ajuda da família para fazer sabe Deus o que é com a miúda, mas nunca ninguém se acusou e daquilo que das pesquisas que eu encontrei, ninguém sequer foi interrogado sobre o assunto. Atenção. Uau! Ok? Ok. Para ajudar aqui à situação, ele era um fife. Tá? Era um fife desconfiado, porque ele, quando saiu do tribunal do julgamento, uma das primeiras coisas que ele disse foi: ainda por cima era tudo mulheres. Ai, vai. Portanto, Vai sozinho ou queres que eu te mande? Queres que eu te mande? Exato. Exatamente. É que senão, Exatamente. por amor de Deus. Ele, inclusive, quando lhe perguntavam, portanto, questões obrigatórias, do tipo sobre a identidade dele e tudo, ele mostrava-se extremamente resistente. Ele, no fim, depois disse: eles queriam é saber como é que eu basei daqui para fora com a minha filha. Isso eu não lhes vou dizer nunca. Quando eles me apanharam, eu já estava na Ilha do Faial, nos Açores, do tipo, eu sou bué da bom, eu vou bué da rápido, eu fui... Campeão. Exato. Mas também é um bocado burro, porque claro, se tu estás num julgamento por causa disso, obviamente que o que eles querem saber é para onde é que levaste a miúda, né? Obviamente, não é? Unga. Por amor de Ai, Deus. um completo unga-unga. Não posso. Não, ridículo. E atenção, porque o pobrezinho coitadinho ainda alegou que passou as passas do Algarve. Ah, sim. Quote: eu tive um mês debaixo da PJ a socos e pontapés. Os meus interrogatórios eram feitos da meia-noite às 5 ou 6 da manhã e para quê? Para me agredirem, para me torturarem, fizeram-me tanta coisa. Pobrezinho. Então se tu fazes os interrogatórios da meia-noite às 5 da manhã, tu dormes desde as 10 da manhã até às 7 da tarde. Está resolvido. É só mudar o horário.
A malta que trabalha à Ai, noite pá. também tem que se adaptar a estes horários. Claro, né? obviamente. Tu estás-te a queixar do quê, pá? Ah pá, sempre a queixar estes homens. Estes fifes. Então, o Luís, este fife, teve uma pena de 5 anos e 7 meses, sem direito a precária, e ainda teve a lata de se queixar, porque estes gajos só beneficiam os ladrões, os foleiros e os agarrados. Claro. Coitadinho. Ele aí português, aí da Coitadinho do pátria. pobrezinho. Mas nisto tudo, a miúda não Nada. sabe. Nada. Oh my fucking Nada, God. nada. Ou seja, a coisa é, aqui eu acho que só há 3 pessoas que sabem do paradeiro da criança, que é o pai, Uhum. Deus e a pessoa que o está a ajudar, Exato. né? Adorei que ela meteu Deus aqui na Deus na conversa. lista. Malta, tenham só atenção a uma coisa, ok? A gente aqui não somos propriamente religiosos. Portanto, quando nós falamos Deus, é o Deus que vocês quiserem. Claro, ok? o que vocês quiserem. O Pedro tem o dele, eu cá tenho o meu, tu tens o teu, o outro tem o Claro. outro. É o Deus que vocês quiserem, tá? Isto aqui é um Deus geral mesmo. Geral. ok? Geral. Então, o Luís foi avaliado por vários psicólogos e vários psiquiatras, ok? Eles relataram mesmo por escrito que o Luís era uma pessoa extremamente preparada, tanto fisicamente como psicologicamente. Ou seja, ele estava preparado para qualquer pena que lhe metessem em cima. Sim. Os psicólogos dizem que ele era uma figura implacável, com uma imensa capacidade de resistir ao sofrimento e à dor, não tinha medos, sendo pescador atão, vai em frente aos mares, né? Tem a mania que é Hombre. pirata, Já. pronto. Pouca instrução, ou seja, pouca educação, pouca escola, mas muito autocontrole. Eles dizem mesmo que o Luís era uma figura digna de estudos. Eles chamaram-lhe um case study, pronto, que é a expressão que eles usam. Por favor, não estudem FIFs, nunca. Por amor de Deus, não vale a pena. Não. É uma perca de tempo. Ugh. É uma perda de tempo, por amor de Deus. A 14 de julho de 2005, o Tribunal do Funchal condenou o Luís a 9 anos de prisão efetiva pelos crimes de coação de forma tentada, sequestro e subtração de menores. Toma. O advogado do Luís, a fevereiro de 2006, conseguiu que lhe baixassem a pena para 6 anos e 5 meses. E ele saiu da prisão em 2009, um ano mais cedo do que o que devia ter cumprido. Portanto, ele no fundo acabou por cumprir 4 anos Exato. de pena, porque saiu por bom comportamento. Ele vive hoje em dia em Câmara de Lobos com os pais. Ele foi inserido facilmente no mercado de trabalho e voltou a trabalhar como pescador. Ok. Os vizinhos dizem que ela é uma pessoa extremamente educada porque trata os mais velhos por senhor. Porque isso é que é ser uma pessoa bem educada. Claro, isso é não uma pessoa bem educada. E ele vangloriza-se imenso. Ele é do tipo, claro que eu sou bem educado, foi a educação que eu tive. Está a ver? Ele acha-se o rei da cocada rei preta. Ai, gente, me tiraste a expressão da boca que era isso que eu queria dizer, o rei da cocada. Ai, meu Deus. É algo que a tua mãe diria, sem dúvida alguma. Sem dúvida. Sem dúvida, o rei da cocada, sem dúvida. Mas Sim. foi aí que eu fui buscar a expressão, foi a minha mãe. Obviamente. E eu provavelmente também. Muitos anos a ouvir Muito ela. possivelmente, exatamente. Ainda ontem ela disse uma que eu caguei-me a rir, que eu já não ouvi ela dizer há imenso tempo, que ela enganou-se lá, fez lá uma treta qualquer na cozinha, escorregou-lhe qualquer coisa da mão e ela, os tomates do Padre Inácio. Uau, que viagem ao passado agora mesmo, meu Deus. Eu adoro quando ela não dizia isso, é mesmo. Um beijinho nela. Take care. Beijinho, mami. I love you. Obrigada pelos meus caracóis. É verdade, malta. Caracolinhos dos bons que a tia Nela deu para mim. E eu vou estar aqui a petiscá-los no caso do Pedro. Acabando o meu. Diz à tia Nela que enviou uma garrafa de beirão aqui para o Barcelona. Isso é que era de valor. A gente vai. Então, só para terminar aqui, que eu estou mesmo no fim. Até hoje, até julho de 2024, ele não diz onde é que está a Sofia. My fucking Ok, God. Mas até também, hoje. Catarina, agora a miúda já teria os seus 20 e tal anos e tal. Então, ou ela não sabe do passado dela, ou pode ser que realmente a mãe dela tenha aí algum problema mesmo forte para que ele roubasse a criança. Ainda que não parece, porque se a mulher fugiu dele com a criança... por alguma razão foi também. Claro. Agora há aqui várias teorias que eu
pá, não é que eu tenha lido, mas eu pensei na minha cabeça, que é, primeira, há realmente alguma coisa de errado com a mãe e o Luís fez isto para proteger a criança da mãe. Claro. Porque ela é assim, ela pode ter tirado a criança numa de ele é louco, vou protegê-la, ou pode ter tirado a criança numa de eu sou louca, Vou levar a criança. vou levar a criança. Exatamente. Depois, a outra questão é realmente, pronto, aquilo que eu sinto aqui na minha intuição, que foi, ela fugiu dele e ele foi maluco atrás. Sim, tem mais pinta Pronto. disso, Exatamente, obviamente. eu acho que tem mais pinta disso. Ele até hoje diz que este segredo vai com ele para a cova, que ele disse mesmo, podem me torturar das maneiras que vocês quiserem, este segredo vai morrer comigo. E inclusive eu acho que ele goza bastante com a situação lá na aldeia, porque imagina, até mesmo amigos próximos, se alguém se vira para ele e lhe diz: onde é que está a tua filha, pá? Ele responde do tipo: eu dei ela para ir para os turistas. Eu paguei a gente de confiança para ficar com ela. Eu vendia por 500 paus. Troquei-a por uns carapaus. É mesmo FIFA, é mesmo FIFA. Exato, ou seja, nem sequer tipo, mostra, lá está, é aquilo que dizem os psicólogos. Ele é implacável e tem aquela coisa extrema de não mostrar que sente dor ou sofrimento ou o que for. Então ele desvaloriza completamente quando lhe dizem isso. A única coisa que ele continua a bater a tecla é: este segredo vem comigo para a cova, nunca ninguém vai saber. E agora outra, em relação à idade da Sofia, ela também há duas hipóteses, que é, ou neste momento, ela tem um nome diferente, ela pode perfeitamente ter documentos diferentes e ter um nome diferente, e não saber de nada que isto seja a vida dela, não é? E achar que se calhar a pessoa que a está a criar, em vez de ser tia ou prima ou vizinha, é mãe. E a outra é que a miúda está a par da situação, sabe quem é e não quer voltar para o pé da mãe. Ou terceira, caput. Exatamente, esqueci dessa. Exatamente. Estamos na Anitta, verdade. Estamos na Anitta, podia ter Exatamente. acontecido. Ou seja, não é tua nem minha, não é de ninguém. Está cá. Exato, é que mais pombas da Catrina. Andam de mão em mão. Meu Deus, este episódio é patrocinado por 1972. Tal e qual. Ai. E pronto, malta, olha, o meu caso fica-se por aqui. A Anitta foi presa, mas foi solta, mas pronto, a gente bate palmas também Claro. no momento que ela levou os aninhos lá dentro, né? Obviamente. E pronto, e agora vamos ouvir aqui o nosso Pedrocas. Onde é que tu nos levas então, Pedro? Então, eu vou-vos levar a Espanha. Não acredito, mas, não estava nada à espera. Vou explicar. O caso que eu trago é um bocadinho diferente do que eu normalmente trago, mas é que este caso envolve pessoas menores de idade, então está tudo um bocado sobre super segredo de sumário, mas posso dizer que as denúncias foram feitas aos moços de esquadra, então aponta para a Catalunha. Quer dizer, eu acho que Exato. é capaz de ser. Não Aponta é? para a Catalunha. Mas igualmente, para vocês terem uma perspectiva de terreno, Portugal tem 11 milhões de pessoas, não é? Por aí, 10, 11 milhões. Ok, a Catalunha tem 5, quase 6. Então é uma área bastante extensa, é? Nossa senhora! Sim, é bastante Só a extensa. Catalunha tem tipo 5, 6 milhões? Sim, porque é que tu achas que a gente quer ser um país? A gente merece. Pois, exato, porque a gente... E já está. Então, é o que eu disse, o meu caso hoje é um bocadinho diferente. Se vocês gostarem, por favor, digam. E eu posso trazer Vocês mais. têm que gostar, hein? É Claro, para gostarem, gostem. hein? Exato. Pelo amor de Deus. Por favor, digam, porque eu posso trazer mais, tenho mais disto. E se não gostarem, também podem dizer, mas não digam no Spotify, porque no Spotify são 5 estrelas. Se não derem 5 estrelas, não vale a pena dar Se nada. não derem 5 tá? estrelas, o Pedro está aqui no próximo episódio, tá? Exato, sou o personagem principal. Tá? A Vai ser minha aí, foto no tá? Instagram de fotos desta semana vou sair eu assim. Aquele típico millennial a dar Exato. o 2 e O duckface. Então, Bora lá, vai lá. o meu caso chama-se Uns Amigos Virtuais. Estamos em setembro de 2013. Tenho que dizer que todos os nomes que eu vou dar aqui são nomes fictícios, volto a dizer, porque são menores e até no próprio caso os nomes são fictícios, ok? Exatamente. Então, a Maria vai começar a escola ali... não é escola secundária, tipo, antes da secundária, mas é já depois do 7º, 8º, 9º. Aqui em Espanha é diferente. Ok. Imagina tipo um décimo primeiro, uma coisa assim. Ok.
E Tu claro, já tens a mania que és grande, né? exato, sendo um adolescente... Já és adulto, tu claro, já não és adolescente, és adulto, tal. Claro, tu na tua cabeça és responsável e é tudo super importante e tu vives este período com muita intensidade, tu queres pertencer a um grupo, a uma tribo, mas tu já estás um patamar mais acima dos do nono, tu já levas o dossiê na mão, por ali, tu não tens mochila, tens mala... Ninguém no 10º ano usa mochilas, ninguém Não, anda tudo por com o amor dossiê na de mão, Deus. os livros na mão. Tu na mala tens Amiga. uma pochete com o estojo e o telemóvel e a carteira lá dentro e tapa. Claro, obviamente. Anyways, nessa linha, ela recebe um pedido de amizade no Facebook de um rapaz mais velho que ela conhece de vista da escola secundária. Okay. É guapo, popular e tem fama de bad boy. I love that. That's my thing. Claro, That's como my sempre. thing. Exato. Como tem amigos em comum, ela aceita o pedido e começam a falar. As conversas com o seu novo amigo são muito amáveis, parece que ele a quer proteger na escola e quer cuidar dela. E pronto, tudo continua assim, né? Não. Não, Sim, Catarina. Não. Estás mais uma vez super enganada. Enganada, paf. Se dou não uma te para deste casa. conta, estamos na dita de comete um crime, amores. Então aqui Exato. a coisa torce. A certo ponto, este novo amigo dela começa com conversas de índole sexual. E pede-lhe fotos nua. A Maria nega-se, ele começa a ameaçá-la e ela tem medo. Este indivíduo aproveita-se do facto de que se conhecem na escola, fora das redes sociais, e portanto a ameaça aqui é que ele teria ocasião para atacá-la fisicamente. Exatamente. Tu não me envias a escola? Deixa-me só, Sim. desculpa interromper-te, mas deixa-me só fazer-te uma pergunta que eu estou aqui na dúvida. Eles falavam pelo Facebook, Sim. mas ele era um rapaz que ela conhecia de vista da escola. Eles não Sim. se cruzavam na escola, não havia conversas na escola? Sim, mas já Catarina, tu nunca foste adolescente. Não falavas com gente que se calhar Claro, na é escola não verdade. dizias nada. Oh, cala a boca que eu te... Cala a boca, eu nem vou Começa falar aqui, por aí. começa aqui a passar uma lista dos maricas de armário. É que há bastantes, é? Há Eu bastantes. nem quero... Eu nem... Olha, falando a sério, Pedro. Eu no outro dia... Epá, e juro por tudo que isto é verdade. Eu no outro dia estava sentada na cama e estava a pensar. Quando a gente andava ali na tabaqueira, eu nem quero imaginar a quantidade de gajos que enviavam mensagens para o Pedro, mas que eram tipo escondidinhos, estás a ver? Amigo. Eu nem quero imaginar. Eu ia lhe perguntar sobre isto que eu quero saber quem eram. E nunca mais me lembrei. Amiga, pois sim, é nessa base. Então, Era por não aí. sei, isso acontecia comigo, falavam comigo, eu falava com eles, mas na escola era tipo, não Na te escola conheço. nada, sim. Obviamente. Eu tive imensos casos desses também. Claro, é tal e qual. Quem não? Ainda por cima era o bad boy, era o popular, era o guapo Exato, este, né? exato. Então ela mantinha-se no seu canto, Exato. obviamente. Exato. Anyway, sendo assim, com tanto pavor, ela acaba por enviar as fotos que ele lhe pede e aqui começa um pesadelo. O rapaz pediu-lhe mais fotos e ela disse que não. No dia a seguir, a Maria começa a receber mensagens de muitos rapazes a dizer a porca que ela era e até lhe escreveram as mensagens a pedir sexo e sexo oral. Ou seja, nas mensagens que escreveram isto de maneira muito mais explícita, mas vocês conhecem, eu gosto de manter o nível Exato. aqui, sem ordinarices e nem Exato. nada dessas coisas. O Pedro mantém o nível, mas já todos fomos adolescentes. Acho que todos sabemos o que é que está Hombre, explicitamente escrito naquelas mensagens. explicitamente. Aqui o assédio começa a ter um papel importante porque genera a Maria um sentimento de culpa e de vitimização, como se ela fosse culpada do que lhe está a Exato. acontecer. Ok? Os moços de esquadra começam a investigar o perfil do tal amigo que a adicionou. Ainda que as fotos sejam do rapaz popular do instituto, não quer necessariamente dizer que seja ele, não é? Seja ele, exatamente. A análise dos IPs da conta demonstra que o Afinal, sou a única disléxica. Ai, fiquei com a língua toda enrolada. Demonstra que o proprietário real daquela conta não é o rapaz da escola da Maria. Ou seja, as fotos do perfil e o nome do perfil, que são totalmente reais, deram cobertura durante todo este tempo a uma identidade falsa. Né? Agora, segunda vítima. Chamemos-lhe Alex. O Alex tem 13 anos, é desportista, joga num clube de futebol, futuro FIFA, e um dia um companheiro mais velho do que ele da escola
pede amizade no Facebook. Temos aqui já um modus operandi. Estou a ver já aqui a cena toda. Exato. O novo amigo do Alex tratou-o como um irmão pequeno. E tenho aqui um excerto de mensagens entre eles para a gente ver como é que o caso se desenrola. Exato. Adoro mensagens, malta. A gente adora mensagens. Bora lá. Então, vou chamar ao amigo e ao Alex, tá? Para que a gente se entenda. Amigo, vou embora, depois digo-te algo. Te quero, pequenino. Já agora, este ano não jogas no clube? Alex, não me deixam, é muito caro. Amigo, mas tu és tão bom a jogar. Alex, quanto custa este ano? Amigo, 400 euros. Mas, se me passas uma foto para ver se já tens pelos aí em baixo, eu consigo que seja grátis para ti. Alex, não gosto de mostrar as minhas partes. Amigo, confia em mim, eu também te envio umas minhas. Alex, não sei. Amigo, agora eu vou ser explícito, tá? Preparem-se. Amigo, queres bater uma na pista? Deduzo que seja a pista de atletismo, do campo, uma coisa assim. Alex, que dizes? Amigo, bate-me uma. Queres que te saia tudo grátis, não? Alex, nem pensar. Amigo, ai não? Então eu vou postar toda esta conversa com screenshots para que toda a gente veja. O acusador cumpre as ameaças e faz um post no Facebook com toda a conversa. O Alex conta tudo à mãe e ela mete-se no tema e consegue pôr um travão no acusador. E acompanha o Alex a fazer uma denúncia nos moços de esquadra. Boa. O Alex começa a fazer-se-lhe difícil ir à escola, ir ao clube de futebol, estar com os amigos dele, sair de casa. Tudo por medo a represálias e pela vergonha Teve que ele estava a vergonha, sentir. claro, tadinho. Obviamente. De momento, não há nada que ligue o caso do Alex ao da Maria, mas aqui é onde entra a nossa terceira vítima. Oh! Já. Vamos lhe chamar Mónica. A Mónica tem 13 anos e, como os outros dois casos, vai começar a escola também. Recebe um pedido de amizade no Facebook de uma tal Sara, que é mais velha do que ela, que vai já ao 2º ano dessa escola. Mas ainda assim a Sara diz-lhe que não vai ainda à escola aquela, porque ela acaba de mudar-se para a cidade, então ainda não vai à escola, mas que já conhece muitos dos colegas da Mónica. A Sara e a Mónica convertem-se em BFFs. Nunca se viram em pessoa, né? Mas contam-se tudo uma à outra e falam todo o dia, Trocar etc. mensagens o dia inteiro e tal. Tal e qual. Com o passar do tempo, as perguntas da Sara começam a ser mais e mais íntimas. Pergunta à Mónica, por exemplo, qual é o tamanho que ela usa de sutiã e se já tem pelo público. E até lhe pergunta se já fez amor com o namorado, se masturba ou se tocou o pénis a algum rapaz. Nossa Senhora. Ou seja, aqui estava a coisa já a passar São para um miúdos lado. de 13 anos, meu. Puta que pariu. Um mês e meio depois de começarem a falar, isto vai a mais e mais e mais e mais sexual, né? E a conversa começa a centrar-se num pedido da Sara de que a Mónica lhe enviasse uma foto totalmente nua. Caralho. Passado um pouco de tempo, outro giro na nossa história. A Sara pergunta à Mónica que tipo de rapazes é que ela gosta. E a Mónica responde. Porque, claro, aqui tu estás numa situação em que são adolescentes, estão a ter o seu despertar sexual. Exatamente. A Sara, supostamente, é uma rapariga mais velha do que ela, que já experienciou tudo isto tudo e não sei o quê, então continua a ser amiga, ainda que faça perguntas de índole sexual e não sei o quê e tal, continua a ser amiga. Verdade seja dita, nós somos amigos há muito tempo, desde os 13, 14 anos, e a gente sempre falou abertamente destas coisas. Claro, obviamente. Portanto, não seria estranho a tua melhor amiga estar a ter conversas destas contigo. Claro, tal e qual. Não é? Só que pronto, chega a um ponto em que já chegamos lá, espera aí. se for igual ao Alex e à Maria, né? Mal assunto, Então, a Mónica respondeu que gostava de rapazes com os olhos verdes, cabelo escuro, corpo mais magro, que sejam bons, amáveis, simpáticos e que lhe prestem atenção.
O príncipe encantado de qualquer uma de nós. O príncipe encantado num cavalo branco, exatamente. Exato. Não faz falta ser magro, é? Eu aí deixei isso em abertura. Mas pronto. Ai, olha, sabes que eu cada vez mais eu olho para aquele dead bod, sabes? É como a xixa para agarrar, é o melhor que existe no mundo, Catarina. Obviamente! Óbvio! Claro que sim. Óbvio. Keep going, sorry. Não, tranquila. E depois a Mónica pergunta-lhe de volta. Vai, E a Sara responde que gosta de rapazes mais tipo fornidos, musculositos, que sejam altos e que joguem a futebol e tal, e não sei o quê. Fif. Exato, fif. E ela diz como o Adri. E pergunta, Mónica, tu conheces o Adri? O Adri vai à mesma escola que a Mónica, está a ponto já de acabar a escola, ou seja, está no último ano já, e tem a fama de que se porta mal. E é mau estudante e tal. E bad boy. E expulsaram-lhe uma vez. Expulsaram-lhe uma vez até por falta ao respeito a um professor. Mas pronto, a gente também sabe que aqui o threshold de falta ao respeito a um professor é muito baixo. A linha é muito ténue. Exato. Anyway. Nisto, a Sara insiste tanto que consigo que a Mónica e o Adri se aproximem. Mas a Mónica começa a suspeitar da Sara. A Sara promete que intercede pela Mónica na relação com o Adri. Ou seja, tipo, eu vou-te ajudar na tua relação com o Adri se ela lhe envia uma foto em biquíni ou roupa interior. Sim. Caralho, me foda mais às fotos, pá. Foda-se. E a Mónica nega-se. E confessa à Sara que ainda que tenham falado e tal, o Adri não lhe interessa como namorado. É tipo, não. Não me deu um clique, não me deu uma chispa, não me deu nada. Exato. Então, aqui a Mónica nega-se, uma vez mais. E a Sara torna-se agressiva. Ok? Já não é a amiga que a Mónica tinha. Começa a enviar-lhe fotos de genitais de rapazes e raparigas para pressionar. Sim. Tipo, a tope. Para pressionar a Mónica a que ela enviasse as fotos que ela lhe tinha pedido. E, claro, ela aqui está tão agressiva que está já disposta a tudo para conseguir as fotos da Mónica. Nossa Senhora. No mês de março acontece aqui algo que muda completamente tudo. A Mónica leva 60 euros à escola. Como tem medo de perder o dinheiro, pede ao professor de Educação Física para guardar esse dinheiro tipo num cacifo específico, para objetos valiosos e tal. Não é o cacifo que tens ali, é um cacifo à parte, né? Quando acaba a aula, descobre que alguém forçou o cacifo e o dinheiro já não está ali. A Mónica fica muito espantada, mas quando ela volta à casa e acende o computador, vai ter uma surpresa ainda maior. A Sara diz-lhe que tem o dinheiro. Já estou a ver a história toda. Isto de uma pessoa que supostamente nem ia à escola aquela, nem nada, e de repente tem o dinheiro. Exato, como é que tens o dinheiro? E que, se quer o dinheiro de volta, tem de lhe enviar uma foto nua, com as pernas abertas e a olhar para a câmara. Puta que pariu. A Mónica, muito nervosa, aceita e envia-lhe a foto. Mas a Mónica foi muito esperta e não enviou uma foto sua, senão que ela foi à internet, descarregou uma foto e enviou essa foto. Linda! Sim. Linda. Mas a Sara deu-se conta e diz, nope, que a foto tem de ser dela e que se lhe veja a cara. A Mónica nega-se e a Sara ameaça publicar a imagem nas redes sociais, a que ela tinha mandado descarregar da internet, e etiquetar a Mónica. A Sara cumpre a ameaça e começa ela mesma a acusar bué forte a Mónica. Eu digo acossar, mas é tipo de acosso. A molestar, a chateá-la, a ela, sim, a importuná-la, a ela, a mandar para cima dela. Exato. Tipo, ela manda-lhe mensagem a dizer, não sabes quantas pessoas me escrevem a pedir o teu contato, a dizer que tu lhes faças isto, tu lhes faças aquilo, ou que querem fazer isto contigo, ou aquilo contigo. Opa, nojento. A Mónica fartou-se já. Acabou, foi chega, fim, e contou aos pais a situação. E no dia a seguir vão à esquadra apresentar uma queixa. Uma denúncia, vá. Os moços investigam o perfil e as conversas. Ou seja, as conversas é tipo,
como é que escreve a pessoa, Exato. o que é que a pessoa pede, e aqui já notam um padrão. Eles também investigam os IPs, uma vez mais, e começam a comparar o IP obtido com outras queixas da mesma índole. E aqui, quando se consegue conectar o caso da Mónica com o do Alex e o da Maria. Yes! Tinha Exatamente. que estar ligado. Tinha que estar. Descobrem o domicílio do agressor, mas claro, o IP não é tudo. Há várias pessoas a viver naquela casa. Exato. Então, pronto. Se houver 5 pessoas a viver naquela casa, 5 pessoas Exato. são suspeitas. Não. Então, pronto, investigam um bocadinho mais antes de entrar em ação e descobrem já o agressor. O agressor é também um menor de idade, companheiro do clube de futebol onde vai o Alex jogar e vai à mesma escola que as 3 vítimas. Quem é que tu achas que é? Não sei, eu ia dizer o professor de Educação Física, mas como tu disseste menor, agora fica na Claro. dúvida. É o Adri, é o tal Adri. Oh! Sim. Faz Confessa. sentido, por isso é que Claro. eu estava a dizer, eu gosto de um gajo assim mais musculado, mais coisa como o Claro, e estava empurrada para cima do Adri. Claro, é porque ele gostou dela. Exatamente, filho. Ele confessa que criou os perfis falsos para conseguir fotos íntimas das pessoas. Diz que faz isto porque a ele lhe fizeram o mesmo. E que, como consequência disso, está em tratamento psicológico. Ok, fizeram-te o mesmo, mas não quer dizer que tu tenhas que ir por aí. Não é, exato, não é por te fazer assim que tu tens que fazer igual aos outros. Exato. E se calhar há outros que nem sequer têm nada a ver com aquilo que te aconteceu. Claro que não, mas isto que... Porque uma coisa é vingança. Vingança Claro. é tu vingares das pessoas que te fizeram mal. E já é mau. Atenção. E já é mau, claro, já não Exatamente. é maravilhoso. Mas quanto mais estares a fazer, a culpar uns, ou seja, a fazer uns sofrer por causa do que outros te fizeram sofrer. Claro, a ti, não. E nada, aqui então, no meu caso, a Anitta foi descoberta. Eu não sei bem o que é que aconteceu com ele, mas de certeza que ele recebeu tipo uma pena suspensa, uma coisa qualquer assim. Alguma coisa Claro, mas pelo menos aqui acabou-se o inferno destas 3 vítimas. Graças a Deus. Quero deixar 2 mensagens para acabar o caso. Força. Primeira mensagem. Em casa não há vergonha. Toda a gente se equivoca, toda a gente cometeu erros e não tem que haver vergonha. Vocês pais ou vocês filhos, se tiverem algum problema, falem com os vossos pais, falem com os vossos filhos, contem as coisas, porque já todos erramos na vida e não temos de ter vergonha de errar nunca. E não temos de ter vergonha de pedir ajuda, jamais, Salomé. Exatamente. Obviamente. E vocês pais, se o miúdo não quer ir à escola, se o miúdo não quer jogar futebol, se o miúdo não quer ir ao balé de repente, alguma coisa está a acontecer. Falem. Comunicação aberta e honesta é essencial. É a chave de uma boa relação. Seja a relação que for, comunicação, amor. Exato. Não tenham vergonha. É melhor a gente fazer queixa antes do que a gente ficar à espera. A gente às vezes não consegue resolver tudo sozinhos. Não é Mais possível. vale prevenir do que remediar. Exato. E pedir ajuda é sinal de força. De força, não de fraqueza. E Totalmente. de coragem. Exatamente. Portanto, Exatamente. nunca ter medo de pedir ajuda. E a minha segunda mensagem com que eu queria terminar este caso é muito bom que a gente ande com cuidado aí fora, na rua, em casa, seja onde for, mas é ainda melhor que a gente também ande com cuidado onde vocês nos estão a escutar. No telefone, no tablet, no computador. Nesse computador. Exato. Aí também é preciso muito cuidado. Ou Tomem seja, atenção. nunca se esqueçam disso. E pronto. Principalmente malta mais nova, porque se houver aí malta de 13, 14, 15, 16, 18 anos, é mais perigoso para vocês, porque a gente já tem alguma escolinha da coisa, Claro, né? Estamos a entrar exatamente. nos 30, né? A gente já aprendeu algumas, mas vocês que são muito novos e têm acesso ao telemóvel e aos computadores muito cedo, Uhum. pais, Totalmente. tomem atenção, porque estas idades lá está, é a idade em que a malta já acha que sabe tudo e que nunca lhes vai acontecer nada. Claro, pois também vou dizer, não é uma Vai, questão de não proíbam nada, deixem as pessoas descobrirem-se A e coisa é fazer merda, mas certifiquem-se que desde o princípio há uma comunicação honesta e aberta com os vossos filhos desde o princípio. Eu acho que o truque para ser pai, mãe, é deixem eles fazerem a merda que tiverem que fazer
Mas tu vais estar aqui e podes ajudar a resolver essa merda. Claro, e que eles saibam que tu estás aí por isso. Exatamente. Eles saberem que têm sempre aqui um colinho. E isto não significa perdoar as asneiras todas que fazem, não. É ajudar a superar essas asneiras. É para isso que nós pais estamos cá. Exatamente. Superar as asneiras, para ensiná-los a superar as asneiras. É só isso. Tal e qual. E pronto, eram essas minhas mensagens. Se vocês gostaram, volto a dizer, eu posso trazer mais disto. Se vocês não gostaram, também podem dizer, não tem problema nenhum. A gente gosta de feedback. Mas nada, tu gostaste? Foi um bocado diferente. Não, eu gostei muito, amor. Por mim podes trazer casos destes à vontade. Acho que varia aqui um bocado a coisa, estás a ver? Sim, é sempre um bocado uma levada de ar fresco. Claro. Exato, é sempre gente morta, gente... Não, assim dá aqui uma coisa diferente. Para mim podes trazer casos destes à vontade. Amigos, desculpem, mas eu estou aqui a saborear estes caracóis com uma pinta. My God. Ok, Estou a adorar isto. Nada, capítulo curtinho, que é para vocês ficarem felizes aí durante esta quinta-feira, já é quase fim de semana, estamos quase a descansar, para os que descansam, exato. Vocês que trabalham a fim de semana, não é? Exato. E nada, eu queria fazer uma coisa antes que eu me esqueça, também. Eu acho não, eu tenho a certeza absoluta, tanto tu como eu, a gente quer enviar um beijinho à Lady Grey no Instagram. Lady Grey, tu és amor, tu estás ali cada semana, tu ouves, tu dás feedback, tu és maravilhosa. Te queremos muito, ok? Muito. Muito obrigada, meu amor. É isso, um beijinho para a Lady Grey, estás aqui no nosso coração forever. Okay. Bates forte cá dentro. Bates forte cá dentro, Lady Grey! Exatamente, e nada... E é isso, e já estaria. Não se esqueçam dos perlimpimpins, ok? E creio que... Besito, gente guapa. Adiós, papai. My tears are falling 'cause you've taken her away. And though it really hurts me so, there's something that I've gotta say. Take good care of my baby, please don't ever make her blue. Just tell her that you love her, make sure you're thinking of her in everything you say and do.